Pessoal, tudo bem? Sem mais delongas, hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 1, do mês 1, do regime de ensino não presencial. A modalidade da nossa aula de hoje, gente, vai ser apresentação, ou seja, que eu vou apresentar o conteúdo. E essa aula ela é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio. E nós vamos ver propriedades específicas da matéria. Gente, o que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, eu sou matéria, vocês são matérias, essa canetinha é matéria, tudo existente na natureza é matéria. E o que é matéria? De que a matéria é formada? A matéria é formada de átomos. Por exemplo, gente, se eu pegar um pedaço de papel e rasgar esse pedaço de papel, por exemplo, eu rasgo esse pedaço de papel aqui, ó. Se eu rasgar este pedaço de papel, imaginem que eu rasgo ele, aí eu vou rasgando ele em partes cada vez menores. Agora, vocês imaginam eu ir rasgando esse papel até eu não conseguir rasgar mais. Vocês concordam comigo que eu vou chegar no constituinte fundamental da matéria, ou seja, a menor divisão da matéria? Então, essa partícula é denominada átomo. Os átomos, gente, eles se unem formando os elementos. E os elementos se unem formando as substâncias. As substâncias, por sua vez, elas têm duas classificações. Elas podem ser classificadas em simples ou compostas. As substâncias simples, elas são formadas por apenas um tipo de elemento químico. E as substâncias compostas são formadas por dois ou mais tipos de elementos. Por exemplo, gente, eu tenho NaOH, que é o hidróxido de sódio, a nossa soda cáustica. Ele é formada por sódio, oxigênio e hidrogênio. É formado por três elementos. Consequentemente, é uma substância composta. Já o NaCl, o cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, ele é formado pelo Na e pelo Cl, pelo sódio e pelo cloro. Então, é uma substância composta. A mesma coisa da água, que é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Consequentemente, também é uma substância composta. Já o oxigênio, o ozônio e o gás nitrogênio são formados por apenas um tipo de elemento químico. Sendo assim, são classificadas em substâncias simples. Gente, as substâncias, elas podem ser substância pura ou mistura. Substância pura, ela não pode ser decomposta, ou seja, ela é uniforme, ela é invariável. E mistura pode ser decomposta e varia de amostra para amostra. Por exemplo, num copo com água, eu tenho água pura ali, água purificada, eu só tenho H2O dentro daquele copo. Então, consequentemente, se eu escolher uma amostra aqui e uma amostra aqui de água, as amostras vão ser iguais, ou seja, não vai variar de amostra para amostra. Então, é uma substância pura. Já se eu colocar no mesmo copo água e sal de cozinha, imagine que eu pego uma amostra aqui e uma amostra aqui. Consequentemente, gente, não há nada que me garante que a amostra vai ser a mesma, que a minha amostragem vai ser uniforme. Consequentemente, esse sistema vai ser o quê? Uma mistura. E as misturas, gente, elas podem ser classificadas também em mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea é uma mistura uniforme, também chamada de solução. Por exemplo, água com uma pitada de sal. Se eu pegar água e colocar apenas uma pitadinha de sal, gente, visualmente, depois que eu dissolver o sal, eu vou ver apenas o quê? Apenas a água, eu não vou conseguir ver o sal. Então, consequentemente, essa é uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é uma mistura não uniforme. Por exemplo, água com areia. Se eu misturar água com areia, eu posso agitar o quanto eu quiser, que visualmente, depois que eu deixar um pouco sedimentando, um pouco descansando, eu vou visualizar apenas água e areia, ou seja, não vai misturar. Então, uma mistura heterogênea. Olhem com atenção esse exemplo aqui, gente. Num copo eu coloco água, uma pitada de sal e areia. Obviamente vai ser uma mistura, porque eu tenho água, sal e areia.
Só que, gente, a água vai misturar com a pitada de sal, formando um sistema homogêneo. Só que a água e o sal não vão misturar com a areia. Consequentemente, esse sistema total vai ser classificado como mistura heterogênea. E esse sistema ele tem 3 componentes: a água, o sal e a areia. E 2 fases. Por quê? Visualmente, gente, o que eu vou ver? Eu vou conseguir ver apenas água e areia. Por quê? Porque o sal vai estar dissolvido na água. Atenção para essa parte, ok? Agora, para terminar, gente, aqui algumas dicas para vocês realizarem as atividades. Atividade 1, 2, 3 e 4, lembrar que componentes é o que está no sistema e fases é o que pode ser visualizado. Lembre-se do exemplo anterior. Água, sal e areia vão ser os componentes da minha mistura. Agora, as fases vai ser o que eu posso visualizar, que no caso vai ser apenas água e areia. E um exemplo, pessoal, na hora de identificar se uma substância é simples ou composta, por exemplo, o Na. Aqui eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula. Aí podem me dizer, Sara, mas aqui há 2 elementos, por quê? Tem 2 letras. Na verdade, não, pessoal. Pelo fato de essa segunda letra ser minúscula, ela pertence à letra anterior. Então, é o elemento Na, o sódio. Agora, por exemplo, se eu tivesse o NO, eu tenho 2 letras maiúsculas, então quantos elementos eu tenho aqui? 2. Então, essa substância é simples e esse aqui é uma substância composta, ok? E lembrem-se, os átomos se unem formando os elementos se unem formando as substâncias. As substâncias, gente, elas podem ser simples ou compostas. Simples, formadas por apenas um tipo de elemento, e compostas, formadas por 2 ou mais tipos. As substâncias podem ser puras ou misturas. Substância pura, gente, é aquela que ela não varia de amostra para amostra. Por exemplo, um copo só com H2O lá dentro. Agora, uma mistura, ela possui 2 ou mais componentes. Já as misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Homogêneas também são chamadas de soluções e heterogêneas são aquelas que não se misturam e possuem 2 ou mais fases. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para saná-los no horário do meu plantão e espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza?